Olá pessoas, muito bom estar com cada um de vocês, meus caros estudantes da segunda etapa, terceiro semestre aí do seu curso, e vamos então retomar o que estávamos tratando em Ciências da Natureza e suas tecnologias. Veja, logo antes das nossas questões, daquelas atividades que eu fiz questão de responder junto a vocês, tá? Mencionamos aí a respeito de aspectos da energia, da questão da geração da energia, inclusive sobre algumas matrizes energéticas, em especial aquelas mais importantes, se elas são poluentes, se não são poluentes, se são renováveis, se são não renováveis. O que você vai perceber é que boa parte dessas energias que a gente gera, ela tem uma finalidade, a finalidade de se transformar em energia elétrica. Então, nada mais natural do que eu e vocês podemos ver um pouco a respeito de da onde surge a energia elétrica, da onde que surge a eletricidade. Toda a nossa aula de hoje, ela vai estar voltada para isso, para a gente poder entender algumas características da própria eletricidade. Portanto, vem comigo, me acompanha. Matéria, energia, fontes de transformação, continuamos com a mesma coisa, só que agora falando de eletricidade. Olha, eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que as primeiras observações, pelo menos aquelas que foram anotadas realmente, que puderam ser colocadas para a posteridade, veio aí desse grande sábio, esse filósofo, esse matemático, Tales de Mileto, tá? O que ele observou? Ele observou uma resina, tá? Que é basicamente aí uma espécie de uma pedrinha, mas não é pedra não, porque vem de uma seiva de árvore, né? E ele percebeu que quando ele esfregava essa resina, esse âmbar, em pele de gato, tá? Não me pergunte onde o Tales conseguiu a tal da pele do gato, tadinho. Ele percebia que a resina, ela conseguia atrair objetos leves, tá? Eu vou tentar mostrar para você daqui a um pouco como é que Tales fez, só que obviamente não com a resina, eu vou mostrar com outro material aqui para você perceber. Então, Tales, embora não soubesse naquela ocasião, até porque a gente está falando de 600 anos antes de Cristo, explicar o que estava acontecendo, ele observou aquilo e relatou o que ele estava vendo, tá? Bom, o termo aí, elétron, do grego, é exatamente o que a gente chama de âmbar. Não é, obviamente, nenhum tipo de coincidência. Eu tenho certeza que você já ouviu falar em elétron, ou melhor, elétron, quando a gente fala de eletricidade. Vem exatamente aí desse termo âmbar. E, aliás, o que é o âmbar utilizado por Tales? Está aqui, ó. São essas resinas aí, tá? Bonitas. Algumas delas, inclusive, elas têm uma função aí que você pode chamar paleontológica, porque algumas dessas resinas podem aí incluir dentro do seu processo de solidificação alguns tipos de animais, de bichinhos pequenos que viviam desde aquela época, tá? Então ele esfregava um material desse aí em pele de gato e percebia que conseguia atrair objetos leves. Como assim, professor? Mais ou menos dessa forma que ele fazia. Como eu disse, eu não tenho resina, mas eu tenho cá comigo aqui este balão. O balão eu consigo, ao invés de pele de gato, eu vou usar pele de professor Francisco, ou melhor, o cabelo do professor Francisco. Eu vou então esfregar da forma semelhante que foi feito lá por Tales, tá? E eu vou tentar atrair para ele um objeto leve. Nesse caso aqui, os papéis que estão na mesa. Dá uma olhada aqui na mesa. Aqui na mesa, então, eu vou atrair esses papéis simplesmente aproximando o balão. Veja, olha lá, o balão realmente voa, né? Aliás, os papéis voam em direção ao balão, eles vão realmente atraindo aí, né? Exatamente, só porque eu atritei o cabelo com o balão? Sim, só por conta disso. Aqui nascia basicamente a eletricidade, tá? Obviamente, podemos voltar. Obviamente, eu posso dizer para vocês que, embora Tales, naquela ocasião,
ele não soubesse explicar o que estava acontecendo. Mais tarde, agora com os conhecimentos modernos, nós temos aí, obviamente, a forma de entender por que que o objeto ele acaba adquirindo características elétricas. Quer dizer, objeto como uma caneta como essa daqui, ela não me dá choque, eu seguro nela e eu não sinto nenhuma eletricidade. Então, o que que é necessário para que essa eletricidade apareça? Para poder entender isso, você precisa compreender o que a gente pode chamar de intimidade da matéria. Como é que a matéria é formada? De que a matéria é formada? E é por isso que entra o conceito de átomo, para a gente poder entender. Olha aqui comigo no quadro. Dessa forma, então, nós temos presentemente aí essa compreensão, porque nós temos o modelo atômico, não é? Veja, por exemplo, aí esse átomo que está aí, que é um átomo clássico, né? Hoje a nossa compreensão do modelo atômico não é exatamente assim, mas para nossa finalidade, para a forma que a gente entende hoje, né, a matéria, a gente vai entender que o átomo é desse jeito. De que o átomo é formado? Meus amigos e minhas amigas, o átomo é formado por uma porção muito densa interior a ele, que a gente chama de núcleo do átomo, tá? Essa região densa, ela é composta de duas partículas chamadas de prótons e nêutrons. Os prótons aí estão sendo simbolizados por essas partículas vermelhas e os nêutrons pelas partículas azuis. Professor, qual que é a diferença de um e de outro? A diferença está exatamente no seguinte: se eu tenho de cá um próton e de cá eu tenho um nêutron, e se eu conseguisse colocar os dois na balança, os dois pesariam a mesma coisa. A massa deles é praticamente a mesma. Ué, professor, então para que chamar essas duas coisas de coisas diferentes? Sabe por quê? É porque o próton, que está do lado de cá, ele, além de ter a mesma massa do nêutron, ele tem uma outra característica estranha. Ele carrega com si um tipo de carga elétrica. A gente diz que a carga elétrica do próton, ela é positiva, tá? Só como convenção, para poder dizer que a característica da carga do próton, ela será, nesse caso, positiva. Além do próton e do nêutron, que estão no núcleo do átomo, eu tenho nesse átomo aí que está sendo mostrado para vocês, uma outra partícula. A gente chama essa partícula, exatamente em homenagem ao âmbar de Tales de Mileto, a gente chama ela de elétron. Dá uma olhada aqui. Então, esse daqui é o elétron que eu estou circulando, tá? O átomo ele pode ter um ou até vários elétrons, né? O fato é que o elétron ele tem algumas diferenças se comparadas ao próton e o nêutron. A primeira é o seguinte: se eu for colocar naquela mesma balança, veja, eu coloco na mesma balança o próton e aqui eu tenho o nêutron, o próton vai pesar muito mais do que o elétron, tá? Então, próton e o próton pesará muito mais. Quantas vezes, professor? Em torno de 2.000 vezes mais pesado. Isso significa que o elétron é uma partícula muito menor do que, ou mesmo, tem muito menor massa do que o próton. 2.000 vezes menor. Só que o elétron tem um outro detalhe. O elétron, ele também tem carga. Assim como o próton tem carga, o elétron também possui carga. E essa carga aí, no caso do elétron, é uma carga de natureza diferente. Por isso, a gente chama a carga do elétron de carga negativa, tá? Essa carga do elétron será negativa, para poder indicar que a natureza da carga do elétron é diferente da natureza da carga do próton. Pois bem, é exatamente o elétron que vai ser responsável, junto do próton, para poder eletrizar algum corpo, para que tenha carga elétrica algum corpo. Aliás, o próton, como ele está muito ligado ali dentro do núcleo, ele normalmente não passa para outro corpo. Quem passa para outro corpo ou quem recebe é exatamente o elétron. O elétron está fracamente ligado ali na eletrosfera. Então, qualquer coisa está fazendo ele saltar. Então, por conta do elétron, ele sendo, então, recebido ou sendo cedido, você acaba tendo aí
carga elétrica. Os corpos em normal, como por exemplo a minha caneta aqui, ela tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Quando eu peguei o balão e esfreguei aqui no meu cabelo, o que eu fiz foi transferir os elétrons do cabelo para o balão, ou vice-versa, dependendo do caso, tá? Então, para poder eletrizar o balão, eu vim, esfreguei o tal do balão e eu eletrizei ele, fazendo saltar os elétrons para esse caso. Compreendido? Sendo assim, a gente pode ir para frente. Vem comigo. Bom, então a gente já viu da onde que vem. É importante que eu te diga o seguinte, né? Algo que a gente já havia conversado enquanto eu falava, né? Quando você tem lá na molécula, né, cátions, significa que eles estão transportando carga positiva. Então, uma molécula aí de sódio, por exemplo, né? Uma molécula de sódio, que você consegue ver um maisinho, um símbolo positivo lá, é porque é exatamente uma molécula positiva. Quando eu falo de ânions, quer dizer que eu tenho uma molécula ali negativa, tá? Quando eu disser para você de carga elétrica, a gente homenageia esse físico aqui chamado Charles Augustin Coulomb, e a gente dá um nome aí da carga como sendo de Coulomb. Ou seja, se eu tenho um objeto carregado, ele vai ter tantos coulombs de carga. Por exemplo, 2 coulombs de carga. Essa aqui é a carga elétrica que aquele objeto conseguiu ganhar, tá? Um vídeo que eu gosto demais sobre eletricidade, e eu sugiro fortemente que você possa aí uma vez assistir, pelo menos uma vez na vida, é desse caboclo aqui. O nome dele é Bickman. O vídeo que ele fez, né, na época inclusive que eu era um jovem, né, ele me esclareceu muitíssimo sobre duas coisas. Primeiro, sobre eletricidade, e segundo, sobre método científico, tá? Sugiro fortemente que você, quando tiver a oportunidade, clique, acesse esse vídeo que está no YouTube, tá? Para que você possa vê-lo gratuitamente e você possa falar um pouco sobre eletricidade junto dele. Garanto, vai ser extremamente divertido você acompanhar aí o mundo de Bickman. Vai te ensinar bastante sobre ciências. Pessoal, na prática, eu posso dizer para você o seguinte, ó, quando você tem aí um circuito elétrico estabelecido, e isso nós vamos ver em outras áreas, tá? Para que haja corrente elétrica, eu preciso que esse circuito elétrico, ele possa então passar elétrons de forma ordenada por um condutor normalmente, tá? Volta para mim. Imagina que isso aqui é um condutorzinho de cobre, tá? Nesse momento aqui, da forma que ele está, desse condutor de cobre aqui, faz de conta que é de cobre, não é, mas faz de conta que o seja. Do jeito que ele está funcionando aqui, os elétrons aqui, eles existem, estão todos aqui. Entretanto, eles estão caminhando de forma desordenada, entre aspas, pelo condutor. Quando eu venho e ligo uma bateria, uma pilha, qualquer coisa que entre os terminais desse condutor aqui, né, o positivo e o negativo, como a gente costuma falar, eu consigo dar uma ordem para esses elétrons para que eles possam caminhar todos, ou a maioria deles, no mesmo fluxo, no mesmo sentido. E isso faz com que se estabeleça uma corrente elétrica, tá? Isso aparece com muito mais facilidade quando eu utilizo um condutor de eletricidade. São aqueles materiais, como o cobre, por exemplo, que têm bastante facilidade em propagar a corrente elétrica, em propagar o fluxo de elétrons, tá? Professor, só cobre que funciona? Não, existem outros, praticamente a maioria deles são metais, tá? Que eles acabam conduzindo bem a eletricidade, como por exemplo o ouro, né? Obviamente a gente não usa fio de ouro porque é muito mais caro. A própria prata, ela conduz muito melhor do que o ouro e melhor do que o cobre. E pelo mesmo motivo econômico, a gente não usa prata para poder fazer isso. Por incrível que pareça, o grafite, esse que você usa aí em seus lápis, ele também é um condutor. Não é um condutor tão bom quanto o cobre, mas ainda assim ele é um condutor, tá? Então os condutores, eles vão ter essa facilidade para poder transmitir essa carga elétrica, transmitir a corrente elétrica. Combinado? Além do condutor, você tem o seguinte. Além dos condutores, né, serem metais,
É possível você também transmitir carga, né? Transmitir corrente elétrica usando aí ou gases ou líquidos. Se você, por exemplo, fizer uma solução de água com sal, você consegue fazer essa transmissão aí de carga elétrica, né, sem nenhum problema. Desde que você tenha, obviamente, aí um gerador, que você tenha uma bateria, alguma coisa assim, você consegue tornar, né, essa solução de água com sal uma condutora de eletricidade. Outro jeito é o que acontece nessas lâmpadas mais moderninhas, onde você utiliza aí um gás. Esse gás ionizado, ele também vai se prestar como se fosse um condutor elétrico para poder funcionar e poder propagar aí as cargas elétricas, ou seja, a corrente elétrica. Às vezes é mais interessante, a depender da situação, que você utilize, ao invés de usar aí condutores de eletricidade, você utilize aí isolantes elétricos, né? O isolante, como o próprio nome está dizendo, ele vai ter então agora a característica de apresentar dificuldades para poder propagar a eletricidade. Isolantes muito bem conhecidos são a borracha, a madeira, a água pura, cuidado, tá? Dentre outros aí, né? Eles são isolantes de eletricidade. Volta para mim. Eu falei para você água pura, que eu estou dizendo nesse caso o H2O mesmo, tá? Só água. Essa água que nós bebemos ou usamos para poder tomar banho, ela não é água pura. Ela normalmente tem aditivada ela um sal, tem flúor, por exemplo, né? Na água que a gente usa para poder escovar os dentes e tudo mais. A água pura, ela não conduz. Quando eu entro na banheira, por exemplo, né, aqueles acidentes que tem às vezes, utilizando aí, você está utilizando por perto um rádio, um dispositivo elétrico, um secador, e eu me eletrocuto por conta disso, é porque os sais da sua pele se misturaram com a água, e dessa mistura tornou a água condutora. A água pura ela não é. A água, quando está misturada com sal, ela acaba se tornando uma mistura condutora nesse caso. Combinado? Muito bem, meus queridos. É isso que eu queria ter dito para vocês. Nós já entendemos, então, a origem da eletricidade. Vamos usar um pouco mais disso, porque a próxima aula é uma aula um tanto mais prática, que eu quero te mostrar aí alguns circuitos elétricos que podem ser importantes aí para o nosso dia a dia, tá bom? Professor Francisco fica por aqui, te agradecendo como de costume a sua paciência, o seu carinho por nos acompanhar aqui nessas aulas de Ciência da Natureza. Mas olha, lembre-se sempre, tamo junto, um abraço, até logo, tchau, tchau, pessoal.